Bem-vindos ao Manto TV, o canal feito para você. Hoje iremos falar sobre um dos constituintes do encéfalo. O encéfalo ele é formado pelo cérebro, que é composto pelo telencéfalo e diencéfalo, é composto pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Então esses são os constituintes do encéfalo. Hoje especialmente iremos falar sobre o tronco encefálico. E quais os constituintes do tronco encefálico? O método mnemônico, para lembrar quais os constituintes do tronco encefálico, é MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. E o tronco encefálico em si, ele está localizado então entre a medula e o diencéfalo e ventralmente ao cerebelo. E a seguir, iremos falar sobre cada um dos constituintes, sobre o mesencéfalo, ponte e bulbo, e também iremos falar sobre os nervos cranianos que emergem do tronco encefálico. Então, vistam o manto e venham comigo. Assim como na medula, como também no telencéfalo, existem, por exemplo, áreas de substância cinzenta e áreas de substância branca, no tronco encefálico não é diferente, sendo que as áreas de substância cinzenta do tronco encefálico são representadas por núcleos de nervos cranianos e núcleos do próprio tronco encefálico, e as áreas de substância branca do tronco encefálico são representadas por fibras longitudinais, sendo tratos ou fascículos que podem ser ascendentes, descendentes ou de associação. O tronco encefálico, composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, é um local muito importante, porque é de onde vão sair os pares de nervos cranianos. Entretanto, nós temos 12 pares de nervos cranianos e só 10 vão fazer conexão no tronco encefálico, emergir do tronco encefálico. E quais são os nervos cranianos que não emergem do tronco encefálico? O olfatório, que é o primeiro nervo craniano, e o óptico, que é o segundo, não tem relação então com o tronco encefálico. E quais agora são os nervos cranianos que têm relação, que emergem do tronco encefálico e de onde eles saem no tronco encefálico? Então, temos o nervo oculomotor, que é o terceiro nervo craniano, que emerge do sulco medial do pedúnculo cerebral. O nervo troclear, quarto nervo craniano, é o único nervo craniano que emerge dorsalmente. Ele emerge caudalmente a cada colículo inferior, contorna o mesencéfalo e surge ventralmente entre a ponte e o mesencéfalo. O quinto nervo craniano é o trigêmeo, tem sua origem aparente no mesencéfalo entre a região lateral da ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Já os nervos sexto, que é o abducente, o sétimo, que é o facial, e o oitavo, que é o vestíbulo coclear, eles emergem do sulco bulbopontino, entre a ponte e o bulbo. E o glossofaríngeo, que é o nono, o nervo vago, que é o décimo, e o nervo acessório, que é o 11º, eles emergem do sulco lateral posterior do bulbo. E no crânio, o glossofaríngeo, vago e o acessório, eles emergem pelo forame jugular. Mas quando falamos do tronco encefálico, é importante saber que o glossofaríngeo, que é o nono, o vago o décimo, e o acessório, que é o 11º, eles vão emergir do sulco lateral posterior do bulbo. E o último nervo craniano, o hipoglosso, 12º, ele emerge do sulco lateral anterior do bulbo. Então, esses são os nervos cranianos que vão emergir do tronco encefálico. Vamos falar agora de cada parte do tronco encefálico, começando falando sobre o bulbo. Quais os limites do bulbo? O limite superior do bulbo é o sulco bulbopontino, entre a ponte e o bulbo. O limite inferior é mais ou menos ao nível do forame magno. Os sulcos do bulbo, é importante saber que eles vão delimitar áreas anteriores, ventrais, e posteriores dorsais, que vistas na superfície vão aparecer como sendo uma continuação direta dos funículos da medula.
Lembrar que os funículos da medula são as áreas de substância branca. A substância branca na medula é dividida em funículos ou cordões. E na área ventral do bulbo, o que eu vou conseguir observar? Na área ventral do bulbo, observa-se a fissura mediana anterior e do lado há eminências alongadas, que são as pirâmides. Estas pirâmides são formadas por fibras nervosas descendentes, que são fibras do trato córtico-espinal ou trato piramidal. Essas fibras, depois do trato piramidal ou córtico-espinal, vão cruzar numa região conhecida como decussação das pirâmides. Entre os sulcos lateral anterior e lateral posterior do bulbo, vamos ter uma área lateral, temos a área lateral do bulbo, onde se observa uma eminência oval, que é a oliva. Agora, falando sobre a metade caudal do bulbo, a metade caudal do bulbo ela é percorrida por um estreito canal que tem continuação direta com o canal central da medula. E esse canal ele se abre para formar o quarto ventrículo. E é interessante falar também que entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior está situada a área posterior do bulbo, que tem continuação do funículo posterior da medula e vai ser dividida em fascículo grácil e cuneiforme pelo sulco intermédio posterior. E lembrar que quando a gente fala de fascículo grácil e cuneiforme, eles estão relacionados com sensibilidade profunda. O fascículo grácil é sensibilidade profunda dos membros inferiores e o fascículo cuneiforme é sensibilidade profunda dos membros superiores. Falando sobre a ponte está situada entre o mesencéfalo e o bulbo, situada ventralmente ao cerebelo e repousa sobre a parte basilar do osso occipital. A ponte ela tem feixes de fibras transversais que convergem de cada lado para formar um volumoso feixe, o pedúnculo cerebelar médio. É interessante falar também sobre a ponte, que entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio vai emergir o nervo trigêmeo, que é o quinto nervo craniano. Também vemos que longitudinalmente, a superfície ventral da ponte, existe um sulco, que chama o sulco basilar, que vai alojar a artéria basilar. E a parte ventral da ponte é separada do bulbo pelo sulco bulbo-pontino. Falando agora sobre o quarto ventrículo, existem 4 ventrículos, 2 ventrículos laterais, que se comunicam com o terceiro ventrículo através do forame de Monro, e o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius. E onde que está localizado o quarto ventrículo? O quarto ventrículo está situado entre o bulbo e a ponte na porção ventral e o cerebelo dorsalmente. O quarto ventrículo se continua caudalmente com o canal central e cranialmente com o aqueduto cerebral. E quais são os limites do quarto ventrículo? Limites laterais, vamos ter o sulco mediano posterior, ele vai terminar à meia altura do bulbo, em virtude do afastamento de seus lábios, que contribuem para a formação dos limites laterais do quarto ventrículo. Já o assoalho do quarto ventrículo, em parte, é constituído pela metade rostral, ou porção aberta do bulbo, e a porção dorsal da ponte. O assoalho do quarto ventrículo é chamado de fossa romboide, e tem como limites inferior lateral o pedúnculo cerebelar inferior e o tubérculo grácil e cuneiforme, e limite superior o pedúnculo cerebelares superiores. E o sulco mediano, ele percorre o assoalho. Agora falando do teto do quarto ventrículo. O teto do quarto ventrículo, vamos ter a metade cranial sendo constituída por uma fina lâmina de substância branca, o véu medular superior,
que vai se estender entre os dois pedúnculos cerebelares superiores. E a metade caudal do teto do quarto ventrículo é constituída pelo nódulo do cerebelo, pelo véu medular inferior e pela tela corioide. O que é a tela corioide? A tela corioide é constituída pelo epitélio ependimário e pela pia mater. E a tela corioide, ela vai emitir projeções que vão invaginar na cavidade ventricular para formar o plexo corioide. E o plexo corioide vai ser responsável por produzir o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Quando a gente fala do quarto ventrículo, quando a gente fala da cavidade do quarto ventrículo, vão haver recessos. Os recessos laterais são prolongamentos de cada lado do quarto ventrículo. Através desses recessos, podemos observar a presença de forames. Vamos ter os forames de Luschka e forames de Magendie. E por meio dessas aberturas, pelo forame de Luschka, que é lateral, e o de forame de Magendie, que é central, vamos ter o líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinal ou só líquor, passando para o espaço subaracnoide. Falando agora sobre o mesencéfalo. Está situado entre a ponte e o diencéfalo. O mesencéfalo ele é atravessado pelo aqueduto cerebral. E dorsal ao aqueduto temos o teto do mesencéfalo. Ventralmente ao teto do mesencéfalo vamos ter os pedúnculos cerebrais. Estes se dividem em uma parte dorsal de predominância celular, o tegmento, e outra parte ventral, formada de fibras longitudinais, a base do pedúnculo. Em uma secção transversal do mesencéfalo, observa-se que o tegmento é separado da base por uma área escura, a substância negra, formada por neurônios que contêm melanina. E correspondendo à substância negra na superfície do mesencéfalo, vão existir dois sulcos longitudinais. Um lateral, que é o sulco lateral do mesencéfalo, e um sulco medial, que é o sulco medial do pedúnculo cerebral. Esses sulcos marcam na superfície o limite entre a base e o tegmento do pedúnculo cerebral. E é importante ressaltar de novo que do sulco medial do pedúnculo cerebral vai emergir o nervo óculomotor, que é o terceiro nervo craniano. Falando agora sobre o teto do mesencéfalo. Em uma visão dorsal, o teto do mesencéfalo apresenta 4 eminências arredondadas, que são chamados de colículos superiores e inferiores. E juntos, os colículos superiores e inferiores chamam-se corpos quadrigêmeos. Caudalmente, a cada colículo inferior, emerge o quarto par craniano, que é o nervo troclear. Lembrando que é o único dos pares cranianos que emerge dorsalmente, irá contornar o mesencéfalo para surgir na porção ventral entre a ponte e o mesencéfalo. É interessante falar que os colículos eles se conectam com pequenas eminências ovais do diencéfalo, os chamados corpos geniculados. O colículo inferior ele se liga ao corpo geniculado medial e faz parte da via auditiva. Já o colículo superior ele se liga ao corpo geniculado lateral e faz parte da via óptica. Então, saber que colículo inferior está relacionado com a via auditiva e colículo superior está relacionado com a via óptica. O colículo superior ele recebe fibras da retina e córtex e origina o trato tecto-espinal e irá controlar os movimentos oculares, reações motoras a estímulos visuais. Já o colículo inferior é um importante centro intermediário das vias auditivas com relação a reações motoras a estímulos auditivos. Falando sobre os pedúnculos cerebrais.
Vistos de uma perspectiva ventral, os pedúnculos cerebrais eles aparecem como os dois grandes feixes de fibras que surgem na borda superior da ponte e divergem cranialmente para penetrar profundamente no cérebro. Os pedúnculos cerebrais eles delimitam uma depressão triangular chamada fossa interpeduncular, limitada anteriormente por duas eminências pertencentes ao diencéfalo, que são os corpos mamilares. O fundo da fossa interpeduncular ele apresenta pequenos orifícios para a passagem de vasos e denomina-se de substância perfurada posterior. E é interessante falar de novo que do sulco medial do pedúnculo cerebral vai emergir de cada lado o nervo óculo-motor, terceiro nervo craniano. Vamos para essa questão. Assinale a alternativa correta com relação à área anterior do bulbo. Letra A. Em cada lado da linha média, há uma tumefação ovoide denominada oliva, que contém as fibras córtico-espinais? Falso. Em cada lado da linha média, vamos encontrar as pirâmides, que estas sim contêm as fibras córtico-espinais. Na letra B fala: as pirâmides afiliam-se inferiormente e dão origem à decussação das pirâmides? Correto. As fibras do trato córtico-espinal ou trato piramidal vão se cruzar na região de decussação das pirâmides e esse trato córtico-espinal ele vai se comunicar lá com o neurônio motor inferior, que fica na coluna anterior da medula. Lembrar que coluna seria a substância cinzenta da medula. Coluna ou corno é a substância cinzenta da medula. Então, essas fibras do trato córtico-espinal, elas vão cruzar a decussação das pirâmides e vão se comunicar lá na coluna anterior da medula com o neurônio motor inferior. E o neurônio motor inferior, por sua vez, depois ele se comunica com o músculo. E na letra C? Na letra C, vamos só negar as outras alternativas. Na letra C, o nervo hipoglosso emerge entre a oliva e o pedúnculo cerebelar inferior? Falso. O nervo hipoglosso, que é o 12º nervo craniano, ele emerge entre a pirâmide e a oliva, no sulco lateral anterior. As radículas do nervo hipoglosso, elas vão emergir do sulco lateral anterior do bulbo, que estão entre a pirâmide e a oliva. E a letra D fala: o nervo abducente emerge entre a ponte e o mesencéfalo? Falso. O nervo abducente é o 6º nervo craniano e ele vai emergir entre a ponte e o bulbo no sulco bulbo-pontino. Então, nessa questão, a letra B era a correta.